Olá, gente. Que bom, meninas, estar com vocês hoje aqui. Quando fui chamada aqui para mediar esse painel, quando eu vi que eram 2 mulheres para falar sobre o mercado de startup, fiquei super feliz. Então, para quem está aqui, eu sou Mel Oliveira e eu estou aqui com a Lara Morel, que é líder de negócios do Hub Salvador, e com a Stephanie Lima, que é coordenadora do Acelera Hub, que é o programa de aceleração do Hub Salvador. Bom, hoje o objetivo aqui é a gente falar um pouco sobre o mercado de inovação, principalmente focado em startups, entender um pouquinho do nosso mercado, falar um pouco aqui com os empreendedores que estão começando agora, ou estão criando alguma ideia, ou querem acelerar e querem entender como é que entra nesse mundo e como é que faz para captar investimento, como é que faz para acelerar a sua ideia, para tirar a sua ideia do papel. Mas antes de mais nada, meninas, eu acho que é bom a gente conversar um pouquinho sobre o mercado, principalmente o mercado Nordeste aí, quando a gente fala de mercado de startup, de inovação. Como é que vocês têm visto? A gente vive em um momento em que a gente tem tido, acho que, um boom de startups. Todo mundo agora tem uma startup, mesmo sem saber direito o que é o conceito. Mas a gente entende que o Nordeste ele tem se tornado um pool relevante para o Brasil como um todo, mas o quanto vocês têm visto, já que vocês estão, né, num dos maiores hubs aí de aceleração do país, como é que vocês têm visto isso? Esses novos empreendedores entrando no mercado, como é que vocês veem o crescimento dessas startups, do surgimento de startups e de ideias no Nordeste como um todo? Vocês acham que a gente está num momento maduro do mercado ou a gente ainda tem muito para andar? Diz aí, Lara. Olá, Mel, olá, Stephanie. Eu vou dar aí um passo antes, falar um pouquinho do Hub Salvador. Eu sou líder de negócios do Hub Salvador, que esse ano completou 5 anos, tá? E estamos saindo esse ano, já estamos em fase, na verdade, de seleção de startups do nosso Acelera Hub. Estou com minha coordenadora, Stephanie, do Acelera Hub, que depois ela vai falar um pouquinho para vocês. Mas o Hub Salvador nasceu aí de uma está debaixo do guarda-chuva da Lighthouse, tá? Que é um spin-off por si do grupo Datem, que é de uma rede de software, de hardware, e voltada para o Norte e Nordeste, né? Então a gente tem aí hoje um, uma linha, né, de negócios muito bem estruturada e querendo estruturar ainda mais para 2024, que é a gente ter sim um núcleo de investidores, que tem um fundo, que depois vamos falar um pouquinho sobre ele, e o Hub com toda essa parte de metodologia, de aceleração, de eventos, de projetos que façam essas startups acontecerem e que elas estejam cada vez mais focadas cada um no seu estágio, e passar esse conhecimento, né, e ser esse centro aí de inovação e de agregador dessas startups. O mercado de Salvador, a gente pode até crescer um pouquinho. A Bahia tem vários polos aí de inovação aparecendo e sendo ganhando visibilidade, né? Não só Salvador, como aí a gente fala de Vitória da Conquista, Feira de Santana, Luiz Eduardo. Então, a Bahia hoje é um polo em crescimento. Sim, a gente pode falar isso. Salvador tem se destacado como uma capital inovadora cada vez mais. Sabemos que essa vertente sobe, esse gráfico está subindo, mas ao mesmo tempo que ele sobe, a gente pensa um pouquinho, qual é a qualidade também dessa subida, né? Existe um pouco ainda de falta de conhecimento do que é uma startup, se o meu negócio realmente uma startup ou não é, em que estágio eu estou, qual é a hora de eu buscar investimento, qual é a hora de buscar uma aceleração, né? Existe aí um caminho grande a ser feito de levar cultura, levar conhecimento para essas empresas, para que elas tenham sim um plano de negócio muito bem estruturado, para poder ir focando e aí ir aos poucos galgando aí esses estágios até vamos a gente amadurecer o mercado e a gente já falar de tração e de escala daqui a alguns anos. Boa, Lara. Você falando, e aí eu tô lembrando de algumas histórias. E é muito interessante você encontrar alguns empreendedores, e aí você faz o quê? Ah, não, eu tenho uma startup. O que é que você tem? Um salão de beleza. Aí eu falo, É ah, isso. que legal.
Parece bobagem, né, para quem está no mercado já, gente que já trabalha com isso, mas a gente está o tempo inteiro com novas pessoas entrantes nesse mercado. E aí eu vou ser muito básica aqui, Stephanie. O que é uma startup, Stephanie, para que as pessoas que têm salão de beleza, que têm um lava-jato, entendam que talvez eles não se caracterizem como uma. O que é uma startup, Stephanie? Bem básico. Bem basicão, a gente pode dizer que uma startup é um modelo de negócio completamente diferente, né, do que a gente está acostumado a ver aí no mercado, que tem um produto inovador e consegue escalar isso. Então, a gente tem feito aí a seleção do Acelera Hub agora, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E até entre equipe, assim, a gente para um momento e fala, é uma startup? Não é uma startup? Isso é de fato inovador? Então, parece um pouco simples, mas na prática, quando você tem ali aquela solução, você fica batendo cabeça e tentando entender se de fato aquilo ali tem potencial, se aquilo é validado pelo mercado, né? Se de fato tem uma perspectiva de, a longo prazo, aquilo ali crescer e ir para frente. Então, de modo geral, uma startup é um modelo de negócio que tem um produto inovador, que traz um diferencial de mercado e que consegue também ali ser escalável. E eu acho que é talvez das maiores dificuldades aí dessas empresas é de fato chegar nesse estágio, né? Boa. E aí, só complementando, né, acho que o conceito de startup, o fato de ser escalável, ele precisa ter uma base tecnológica. Então, se a startup ela tem uma base tecnológica, ela tem mais possibilidade de escala, e um outro ponto é o quanto disruptivo isso é. Normalmente, as startups elas estão no mercado completamente incerto, né? Então, é isso também o conceito. Você entrou no mercado completamente incerto, com uma base tecnológica que te dê possibilidade de escala. E aí eu vou pegando esse gancho, acho que vale talvez a gente pensar aqui na jornada de uma startup, desde o momento em que o empreendedor está ali e fala, criei uma ideia, até o momento que ele vai e faz, captei grana, investimento, cresci, enfim, spin-offei e etc. E aí eu queria, Lara, falando aqui na jornada de startup, né? A gente falou um pouquinho de mercado, a Stephanie trouxe bem o conceito do que é startup, e aí eu tenho uma ideia. Apenas uma ideia. Um outro ponto que eu acho que é bem curioso trazer, eu queria deixar muito claro, vou até olhar para a câmera, ideia não vale nada. E é muito interessante que você conversa com alguns empreendedores e fala, não, eu tenho uma ideia, um segredo. E eu queria conversar, porque para ninguém roubar a minha ideia. Eu falo, meu amor, sua ideia não vale R$1. Enquanto você não emitir uma nota fiscal, a sua ideia não vale absolutamente nada. E ainda tem gente que pede dinheiro apenas com a ideia. Eu tenho uma ideia e queria ver se você investia X. Eu falo, sim, na ideia? Sua ideia não vale nada. Lara, digamos que eu sou empreendedor, a gente tem empreendedores aqui assistindo a gente, e eles têm uma ideia. Como fazer para tirar essa ideia do papel? Como perceber, cara, eu sou uma startup? Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu conversei recentemente com um empreendedor, um outro empreendedor, ele falou assim, Mel, eu tô com uma ideia, eu já tenho, tipo, algo funcionando, mas não estou faturando direito e eu não entendo nada do mundo de startup. Como é que eu faço com essa ideia para eu entrar nesse mundo aí? Pois é, isso é uma ideia até romântica, né? Você tem uma ideia e você quer vender a ideia. Qual é o investidor que vai botar o dinheiro numa ideia? O investidor quer saber quanto ele vai poder ganhar e qual o prazo que isso vai acontecer. Então, você tem que dar essa segurança para esse investidor. Então, se você tem uma ideia, vamos sentar, vamos fazer um plano de negócio, vamos entender esse mercado, entender se essa ideia é válida, se seu público ele realmente está carente dessa solução que você está trazendo. E aí começar a entender, começar a fazer o seu produto, o seu MVP, tá? Fazer ele rodar, faz ele de forma simples, ele não precisa ser o MVP final, tá? Ele pode ser ali o mais simples possível para você começar a rodar o que é negócio. um MVP, Lara? Mínimo produto viável. Produto viável. Exato, porque eu já ia traduzindo, já ia falar no inglês. No inglês. Aí eu estava trocando o Swift aqui. É o mínimo produto viável, é o seu produto, é a sua solução.
você entender o quanto ela já soluciona problemas de clientes, tá? E aí você ter ele de forma ainda muito básica, depois você pode ir adaptar na vida da startup. A startup embaixo tem adaptação, resiliência e outras caixinhas ali que tem que ir junto com o nome startup. Mas você tendo um MVP, tendo um plano de negócio, um MVP, e você começar a vender isso, ter os seus clientes, ter pelo menos validando essa solução, aí você já tem formado um plano, né, para poder aí já começar a apresentar e desenvolver e tornar isso interessante para investidor. Boa. E aí eu vou puxar você, Stephanie, ainda na jornada da startup, tá? Estou pensando no fluxo completo aqui dela. A Lara trouxe que eu tenho uma ideia, primeiro eu preciso validar, criar um MVP, o MVP é o mínimo produto viável, é o mínimo possível que você precisa fazer para vender. Como é que eu considero uma startup, o meu negócio validado? A Lara trouxe aqui, você cria um MVP e você valida, né? Você tem os primeiros clientes e etc. Como é que eu posso considerar? Cara, eu tenho um produto, já vendi, eu posso considerar que esse produto ele já é validado? Eu acredito que não, Mel. Na verdade, para a gente ter um produto de fato validado, você tem que entender muito bem sobre aquele mercado. Então, como a Lara estava falando, né, a gente tem que estudar muito bem, entender se de fato aquela solução soluciona uma dor do mercado, né? Como você falou, às vezes a gente brinca lá no Hub que a gente tem uma ideia, um slide, um sonho, né? E aí a pessoa fala que está na fase de ideação e na cabeça dela, às vezes, aquela ideia é maravilhosa e quando você vai para o mercado, na verdade, nem tanto. E aí ela tem ali um mínimo produto viável, mas que ainda, né, não atende, vendeu para um cliente, ou às vezes não vendeu para ninguém ainda. Então, ter validação é de fato entender do mercado, ver se aquele produto de fato tem potencial, né, para daqui a algum tempo estar ali escalando. Eu acredito que é mais ou menos por aí que o negócio vai. Boa. E aí, pensando no produto, né, a gente vai no mercado, valida, faz algumas vendas, entende que, não, as pessoas aceitaram o meu produto, preciso fazer ajustes ou não, e depois eu vou criar o meu produto para daí, então, eu vender e tracionar. Lara, quando a gente chega e fala com algumas startups que já venderam produto, já estão faturando ali um pouco, elas têm um desafio, que é o desafio de tracionar a startup, de pegar velocidade, né? Eu costumo falar que o momento de tração de uma startup é aquele momento que ela traciona as 4 rodas para sair de uma lama, né? Ela está atolada ali, aí traciona, coloca todo mundo para girar com a mesma velocidade para depois pegar força. Quais são os maiores desafios que você acha que uma startup, um empreendedor tem nesse momento? Então, ele tem uma ideia, ele criou um produto básico muito simples, validou esse produto no mercado de forma muito simples também, e ele começa a tracionar. Quais são os principais desafios que um empreendedor e uma startup tem no momento de tração? Diferenciando, logicamente, né, não estamos falando de escala, mas no momento que ele está ali tracionando mesmo o negócio. Eu acho que nesse momento, eu acho que é hora de começar a fazer parcerias estratégicas, networking, começar a frequentar muito palestras que falem do assunto, mentorias. Eu acho que ainda nesse momento que você está chegando no momento de tração, parcerias e ouvir muito outras startups e aí poder traçar rotas mais simples e mais fáceis para poder chegar num nível de tração de forma mais rápida. Eu acho que escutar essa rede de colaborativa entre startups extremamente benéfica e positiva, e ainda é muito incipiente, ainda em Salvador, né? A gente tem trazido muito isso no Hub, dentro dos nossos eventos, né, trazer os investidores, trazer as empresas, trazer as startups para gerar esse ambiente importante de networking, né, para aí eles entenderem, saberem um pouco mais, né, entenderem de onde descobrir onde foram os erros e onde pode ali costurar e adaptar o seu produto para um produto mais qualificado antes aí de tracionar. E aí, quando chega nessa fase, obviamente, procurar uma aceleradora, né? Depois de mentorias e de estar inserido no ecossistema, buscar uma aceleração, eu acho que é super importante para você
ter mais conhecimento, entender um pouco mais de onde você está, o que precisa dentro do seu negócio ainda para estruturar, para poder chegar no estágio de buscar investimento. Então, eu acho que também falta assim, vamos trabalhar de novo com a resiliência. É um período, todo mundo tem na cabeça que startup é muito rápido, né? É um negócio que traciona, tá, escala rápido, mas precisa também, existe aí um antes, essa preparação até chegar a esse momento, que se realmente não tiver muita resiliência, não tiver tranquilidade, não saber esperar o momento certo, aí pode não chegar aí nesse momento de tração e de aceleração, né? Que a gente lá, quando a gente conversou no início do papo, sim, estamos crescendo, o montante de startups, a quantidade de startups para o Nordeste tem aparecido cada vez mais, elas estão sim se qualificando, mas elas precisam aí ter fôlego até chegar a esse momento. Né? E aí sim, depois ir buscar uma aceleração. Eu acho que assim, esse primeiro momento sempre é de muito conhecimento, e conhecer o mercado, conhecer onde você está dentro da situação, dentro de que estágio você está da startup, e conhecer o seu negócio, né? Olhar para dentro, estruturar muito bem pessoas, estruturar muito bem estratégia financeira, porque a gente não quer que esses óbitos cresçam também na velocidade que está crescendo o aparecimento dessas startups. Falando em óbito de startups, existem alguns dados que mostram porque as startups morrem, né? E um deles que me chama muito a atenção é a quantidade de empreendedores que estão dedicados à startup. Nem tanto, nem tão pouco, né? Muitas vezes uma startup ela não tem um empreendedor que ela é full-time, que ele é full-time dedicado à empresa, ele é part-time, e às vezes a gente tem empreendedor demais olhando para a startup. E nesse momento inicial, é um momento em que a startup ela ainda está tracionando muito, ainda está entendendo o mercado, e ao mesmo tempo a gente tem empreendedores extremamente ansiosos para poder fazer dar certo e tal. Stephanie, o que é que você acha que um empreendedor, nesse momento em que ela está tracionando, ou seja, ela está tentando pegar velocidade, e aí talvez até conceituar um pouco o momento de tração, né? O momento de tração é aquele momento em que você está tentando fazer com que a startup tenha processos redondos, que o marketing gire bem, que o time de vendas gire bem, que a operação rode muito bem, né? Porque às vezes você ainda está tentando tapar buraco. O que é que você imagina, Stephanie, que um empreendedor precisa ter em mente nesse momento de tração para que ele não morra nesse momento? Porque, inclusive, dados mostram que muitas startups e empreendedores eles tomam decisões erradas por não saberem em que fase está. Então, ele acha que o produto dele já está super validado, já é o maior sucesso. Teve assim um cliente, alguém comprou, fez a mãe e achou legal. Exato. Aí ele acha que ele está bombando, aí ele já quer escalar, expandir para outro país. Tem que ter calma. Tem de tudo, exatamente. E aí, Stephanie, o que é que você acha que um empreendedor, no momento de tração de uma startup, o que é que ele precisa ter em mente? E aí, puxando um pouquinho o que a Lara trouxe, nesse momento é importante que um empreendedor ele busque um processo de aceleração. E aí, duas perguntas, então. O que é que você acha que o empreendedor precisa ter em mente nesse momento? E como ele faz para achar uma aceleração no momento em que ele está de tração? Maravilha. Eu acho que é muito importante você ter em mente, eu estou no ponto A, preciso chegar no ponto B, e o que eu vou traçar para chegar lá. Então, você falou do marketing, né? Eu acho que é um dos grandes desafios aí dessa etapa, né? Marketing, vendas. Então, de fato, como é que eu vou difundir minha solução? Beleza, validei, ela é boa, o mercado quer. Como é que eu vou difundir? Como é que eu vou, de fato, criar as melhores estratégias de marketing e vendas para conseguir difundir meu produto, para que ele chegue ao mercado e, de fato, eu consiga aí passar para uma próxima etapa. Então, acredito que é um dos maiores desafios, então precisa ter tudo ali muito bem estruturado, tudo muito bem definido, né? Ter um foco de onde eu quero chegar com aquela minha solução. E a outra... A outra foi, e esse empreendedor, onde é que ele vai achar um processo de aceleração? Como é que ele faz? Ele quer estar nesse momento, e às vezes nem nesse momento, tá, Stephanie? Às vezes ele está numa ideia e ele fala, cara, preciso de ajuda porque eu não sei para onde eu vou.
O que é que você sugere que esse empreendedor faça? A primeira coisa que me vem na cabeça é, de fato, um pouco como a Lara trouxe, é estar inserida em um ambiente de inovação. Então, trazendo, óbvio, o nosso exemplo ali no Hub, eu sempre comento, né, com os nossos clientes que estar ali dentro é muito mais do que o espaço físico. Então, é o que você consegue de oportunidades ali dentro e, obviamente, estar num local desse já te coloca ali num pezinho, num programa de aceleração, como a gente está rodando, e a gente vê muitos outros aí no Nordeste rodando, em várias capitais. Então, de fato, ter a proatividade, né, ter a mente aberta da importância desses ambientes, da importância desses contatos, né, e às vezes também aceitar ok, eu não entendo sobre tudo, eu não sou né, eu não sei de tudo da minha solução, eu tenho muito a aprender, eu preciso saber um pouco mais sobre marketing, sobre vendas, né? Às vezes dá um passo para trás para dar dois para frente, então estar ali disposto a aprender, a ouvir, a participar de mentorias, né? Enfim, de tudo isso que um processo de aceleração pode proporcionar. Essas trocas são muito ricas, né? De networking, de relacionamento. Eu acho extremamente importante ter essa rede de apoio, né, de startups, de empresas, e esses empreendedores também falarem, estarem abertos, estarem em mentorias, estarem em eventos, né, junto com startups, até para dar esses feedbacks, né, de como eles querem que sejam apresentadas essas soluções. Né? Tá todo mundo também ainda, as startups são muito jovens, né, muito early stage, então querem muito, estão com muita sede de aprender. Mas também um fator bacana também, né, nessa fase é métricas, sabe? Você ter muito bem definido no seu plano de negócio, suas métricas, seus KPIs, e você seguir eles, né, mensalmente, ter um olhar semanalmente sobre as suas metas, sobre tudo que está acontecendo. Governança é extremamente importante para poder o seu negócio ter uma base sólida, né, de pessoas, de cultura da empresa. Você está formando uma empresa, né? Então, assim, pensa de que forma você já quer criar essa cultura na raiz dela, né? Porque se deixar esse momento para um pouco depois, fica muito mais difícil, né? E seu processo também vai ser mais difícil quando você acultura a empresa com pessoas ali que estejam no mesmo passo. Eu acho que o crescimento acaba sendo muito mais rápido. Então, é importante você ter governança, é importante você ter KPIs, olhar para suas métricas e fazendo aí adaptações ao longo do processo, com o olho ali, dia a dia, nos seus KPIs, nas suas metas, você vai ajustando e aí, sim, esse tempo também vai sendo recompensado. Lara, e aproveitando, a gente está falando aqui do processo de aceleração. Como acontece um processo de aceleração? Passo a passo. Como é que funciona isso? Desde o dia que o empreendedor procura uma aceleradora, o Hub Salvador, ou uma aceleradora, ele chega lá, e como é pago? É de graça? Quanto tempo dura? O que acontece? Como é que funciona? Pronto, a gente vai trazer agora a sardinha para o lado do Hub, falar do nosso Acelera Hub. Tem outras acelerações acontecendo, isso inclusive, é um dos fatores que a gente vê aí essas startups ficarem cada vez mais maduras, e o crescimento delas é justamente cada vez mais ter incubadoras e aceleradoras voltadas aqui para o Nordeste. O Hub Salvador lançou já, né? A gente já está em fase de seleção, fechamos as inscrições semana passada, estamos na fase de seleção. O Acelera Hub é uma parceria do BNB e com a Darwin Startups, aí, que é a maior aceleradora do país, 4 vezes consecutivas aí com o Startup Awards, como a melhor aceleradora, a maior. E estamos aí juntos com o BNB e a metodologia da Darwin, e vamos acelerar 60 startups 5 anos em 6 meses. Tá, então eu vou até 5 anos em 6 meses. Você 6 vai fazer a startup rodar o que ela faria em 5 anos, ela vai fazer em 6 meses. O nosso projeto é esse. Esse empreendedor vai dormir, Lara, em algum momento? Não, né? Espero que ele descanse um pouquinho, porque tem muita coisa bacana. É uma metodologia incrível, né? Já testada e comprovada, e já tem aí vários cases da Darwin. Então, estamos muito ansiosos. A aceleração vai começar em janeiro, tá? É totalmente free equity.
Então, essas 60 startups estão sendo selecionadas, vamos entregar essa seleção, acredito que em dezembro, mas eu vou pedir para a Stephanie falar, que ela sabe todos os dados, é minha coordenadora aí do Aceleração, do Acelera Hub, mas os nossos projetos também para 24 é cada vez mais a gente entrar em projetos desses de aceleração, a gente acha extremamente importante passar conhecimento para essas startups, a gente tem aí esse planozinho e essa roda de negócios muito bem estruturada dentro do Hub, que a gente quer cada vez mais colocar essa máquina para rodar. Bom, como a Lara falou, a gente já está aí na fase de seleção, então correndo com prazo para finalizar aí nessa primeira semana de dezembro. Serão quantas, Stephanie? 60 startups selecionadas, 60 30 para o startups. módulo de ideação e 30 para o módulo de tração. Módulo de ideação é aquele módulo em que o empreendedor ainda não sabe, tem a ideia e precisa tirar a ideia do papel. E qual é o outro módulo de tração? Módulo de tração. Quando ele já vendeu alguma coisa, está faturando ali bem pouquinho e está precisando apertar os parafusos para poder acelerar a startup, certo? Isso mesmo, isso Boa. mesmo. Então, a nossa aceleração, como a Lara falou, começa em janeiro. Então, a ideia é que em janeiro a gente já tenha aí rodando alguns diagnósticos com essas startups, então entender ali de forma mais individual como é que está sendo, quais são as principais dores, né, quais são os gaps de cada uma dessas startups. E aí, mais para fevereiro, a gente começa de fato, né, a rodar o programa com mentorias. A gente tem aí uma obrigação, digamos assim, do empreendedor se disponibilizar 4 horas semanais para estar ali participando desses momentos. Teremos muitos eventos também, workshops, como a Lara também já mencionou. Então, o nosso programa está aí rodando. A gente começa valendo no ano que vem. E a ideia, né, que no decorrer desses 6 meses, então serão 6 meses de aceleração, que a gente consiga uma evolução em cada um desses indicadores que a gente tem como meta. Então, número de clientes, contatos, né, com stakeholders do Banco do Nordeste, como a Lara falou que é um dos nossos parceiros, ampliação de canais de vendas, enfim. A gente tem vários indicadores e a ideia é que no decorrer desses 6 meses, pelo menos 50% desses indicadores obtenham, né, um avanço significativo, um avanço bacana, para a gente, de fato, dizer que aquelas empresas passaram por uma aceleração, que elas conseguiram sair do ponto A e chegar no ponto B. Boa. E aí a gente está falando um pouquinho sobre aceleração via aceleradoras, né, que é o Hub Salvador, por exemplo, mas existe também aceleração via corporações e organizações, né? E aí talvez eu possa falar aqui um pouquinho desse modelo, que você tem, empreendedor, 2 formas de acelerar a sua startup. Você pode ir numa aceleradora, fazer todo esse processo de aceleração, e via corporação. Existem diversas corporações, grandes empresas do mercado, que buscam startups para resolver problemas internos que eles têm. Pode ser qualquer desafio interno, pode ser de processos, pode ser de produto, pode ser de mercado, pode ser solução tecnológica. E essas corporações fazem um processo de aceleração também, né? E aí você passa por um processo de aceleração dessas corporações, e ao final você pode ou não, depende do tipo de aceleração, receber um cheque ou fazer uma parceria com essas corporações. Então, virar né? fornecedor, ter uma parceria Exato. comercial, receber investimento, receber um cheque, não necessariamente em troca de participação ou não, aí depende do programa de aceleração. E aí eu estou falando aqui também porque na ACE, por exemplo, a gente tem alguns, da ACE Cortex, a gente tem alguns projetos de aceleração aberto via corporação, né? Então, BTG Pactual, Santander, Natura, então a gente tem essas marcas hoje que estão acelerando startups, que também é um caminho. E aí uma coisa que você não falou, Stephanie e Lara, uma startup que acelera, ela chega no Hub e ela paga para isso? Não paga nada, as inscrições são gratuitas, e a aceleração, como eu falei, é equity free, então que é equity free, Lara? Pronto, não existe nenhuma participação da aceleradora na empresa, na startups. A gente não fica com nenhuma parte, nenhuma porcentagem dessa startup. É equity free. Então, assim, não existe nenhum dano aí para a startup. É só realmente vontade de aprender, querer estar lá, querer se dedicar, né, Stephanie? Porque
5 anos em 6 meses, e a gente ainda tem acompanhamento de 2 anos. É um acompanhamento muito longo dessas startups, justamente para a gente mensurar essas métricas que Stephanie falou, de você aumentar 50% em cada uma aí das suas necessidades, depois que a gente traça o diagnóstico. Eu acho que, pelo contrário, né? Então, cada uma serão 60 startups e 3 de cada módulo tem, né, a chance aí de ganhar R$50 mil em premiação. Então, Tem a pelo premiação. contrário, em vez de você estar pagando por aquilo ali, você tem a oportunidade, se você de fato. Você ainda recebe dinheiro. Exatamente, né? As 6 que se destacarem mais aí ao longo desses 6 meses, na verdade, aí vai ter essa premiação. Exatamente. Então, a gente tem um Demo Day ao final, né? Então, a oportunidade aí de se conectar com investidores, de captar, né? Se você, de fato, tiver um momento para isso. E ainda, né? Tem uma graninha que não resolve tudo, mas ajuda um pouquinho. Paga pelo menos as idas e sempre vidas até o ajuda. hub, né? Sempre Sempre ajuda. Sempre ajuda. E aí, já entrando na fase final de uma jornada de uma startup, né? A gente falou aqui do mercado, falamos um pouquinho do processo de ideação, do processo de tração, como a gente acelera essa startup. E aí, terminei a aceleração, para onde eu vou, o que é que eu faço? Estou solto no mundo. O que é que vai acontecer? O que é que normalmente acontece, Lara, nessa fase depois da tração? É o momento de captar investimento? Quais são as dores desses empreendedores nesse momento? Quais são os maiores desafios, assim, desse momento pós-aceleração? Acho que é meio um vale, é um sentimento de vale, tipo assim, o que é que eu faço agora sozinho, sem ninguém? Mas como é que você vê esse vale pós-aceleração? Eu acho que aí você já, depois da aceleração, você já tem o seu MVP, já tem o seu plano de negócio, já tem sua solução validada, já tem alguns clientes na base, já está começando a faturar, só que aí a empresa está lá num platô e precisa realmente de um investimento para poder escalar, para poder acelerar, para poder escalar, para poder aí galgar outros momentos. E aí sim é hora de procurar os investidores. Né? E aí começar em rodadas de investimento. Esse ano, a Lighthouse abriu um fundo de investimentos com um olhar para o Nordeste. Tá? Hoje em dia, estão em busca também em startups em estágio seed, que é justamente quando essas startups estão nesse momento, que já tem o MVP, já tem um plano de negócio muito bem estruturado, já tem a validação da sua solução, já começou a faturar, você está no estágio seed. E aí sim seria